é um dos objetos aí mais intrigantes, mais interessantes que a gente tem, não só no nosso sistema solar, mas também em outros sistemas planetários. Até mesmo nós já detectamos um cometa, né, que não é do nosso sistema solar, um cometa que veio de outro sistema, um cometa interestelar, isso mesmo, foi detectado lá em 2019, depois a gente fala um pouquinho mais dele. Mas os cometas, né? Os cometas aí que tem uma história muito interessante, porque são ligados, né, sempre a algum grande evento que acontece na humanidade. Então, por exemplo, né, mortes de reis. O pessoal antigamente sempre ligava à aparição de um cometa no céu. Então, morria um grande rei, pouquinho depois, um pouquinho antes, tinha um grande cometa no céu. Muita gente fala, né, que aquela pintura lá dos 3 reis magos, aquela coisa que tem ali em cima, é o cometa. E não é qualquer cometa, né? Dizem que é o cometa Halley. Tanto que aquele quadro foi pintado por um cara chamado Giotto, e a sonda que visitou o cometa Halley em 86 era a sonda Giotto. Mas os cometas, então, são esses objetos, assim, muitos dizem que eles são conhecidos como bolas de gelo suja, porque o cometa ele é, na sua maior parte, composto por gelo. Essa é uma das grandes diferenças. Aliás, para a gente começar esse papo aqui, uma coisa muito legal que tem é a gente diferenciar alguns objetos que existem no sistema solar que sempre dá confusão. Tem um gráfico muito legal que ele fala, deixa eu ver se eu acho ele aqui então para te mandar, que ele fala a diferença entre alguns objetos do sistema solar que a gente precisa para antes de mais nada, né, saber essa diferença. Porque qual é a diferença entre, por exemplo, cometa, um asteroide, um meteoro, um meteorito? Então, tudo isso são objetos que estão por aí e que a gente... Ó, vou te mandar aqui agora, você abre aí, ó, esse link aí. Beleza? Abre aí. Então, existem esses objetos aí vagando pelo sistema solar. Um deles nem está no sistema solar, né? Um deles está até aqui na Terra, que é o tal do meteorito. Mas nós vamos ver aí, porque existem diferenças. Então é o seguinte, olha aí. Então nós temos todos esses objetos aqui que vagam aí pelo nosso sistema solar e que causam muita confusão, tá? E às vezes você ouve um nome e ouve outro, você não sabe do que nós estamos falando. Bem, vamos começar aqui pela Terra, então desce aí um pouquinho. Nós temos, primeiro, que é um fragmento, né? Então, quando a gente acha aqui na Terra um pedaço de rocha, e quando analisa aquele pedaço, a gente descobre que ele veio do universo, que ele veio de um meteoroide ou de um asteroide, a gente dá o nome para ele de meteorito. Porque na geologia, o sufixo ito, ou ita, quer dizer pedra. Então, meteorito é a pedra do meteoro. Tá? Basicamente é isso que acontece. Então isso é o meteorito. Primeira coisa, quando a gente acha ele, ele é um meteorito, é a pedra, beleza? Bem, aí nós temos meteoro. Meteoro é uma coisa muito interessante, porque você já ouviu a palavra na sua vida meteorologia. O que quer dizer a palavra meteorologia? É o estudo da atmosfera. Então a palavrinha meteoro, ela quer dizer atmosfera. Por isso que meteoro é o fenômeno luminoso que acontece na atmosfera. Por exemplo, chuva, ela é um meteoro. Vocês sabiam disso? Isso mesmo, a chuva é um meteoro aquoso que o pessoal chama, tá? Então, meteoro é só o facho de luz que você vê ele no céu. Aquilo ali é chamado de meteoro. Só que, à medida que o pessoal começou a observar, eles viram que tinham uns que eram mais brilhantes do que os outros. Então eles criaram duas denominações, né? Então você tem o meteoro, você tem o fireball e você tem o bólido. E aí é uma questão ali só para diferenciar, né? O fireball seria um meteoro que a magnitude dele seria mais brilhante que o planeta Vênus, e um bólido seria um grande asteroide ou meteoroide muito mais brilhante do que uma bola de fogo. Então é meteoro, fireball e bólido
que é a grande explosão, que é muito, muito mais brilhante do que tudo. Beleza até aí? E aí, então, na Terra, meteorito, na atmosfera, meteoro, fireball ou bólido, e no universo, nós temos a classificação também. Sobe aí um pouquinho, Christian. O objeto ele pode ser um meteoroide. O que é um meteoroide? Um meteoroide é um asteroide que tem até 1 metro de diâmetro. Então tem até 1 metro, a gente chama de meteoroide. Passou de 1 metro, a gente chama de asteroide. E, além do meteoroide e do asteroide, nós temos os cometas. E aí, como que a gente diferencia um cometa de um asteroide ou de um meteoroide? Então é o seguinte, asteroides são, na sua maior parte das vezes, rochosos ou metálicos. Então são compostos por arenito, por carbonatos, por ferro, níquel, coisas do tipo. Isso são os asteroides. Os asteroides, normalmente, na sua maioria, eles não têm atividade nenhuma, eles não têm uma cauda, tá? Então isso são asteroides. Cometas, na maior parte, a maior constituição de um cometa é gelo. Isso mesmo, gelo. Diferentes tipos de gelo, tá? Então tem gelo de água, gelo de nitrogênio, gelo seco, que é o CO2 em estado sólido. Então, gelo com um pouco de rocha também. Por isso que a gente chama de uma bola de gelo suja. E o cometa, ele tem mais 2 características importantes. Ele tem uma atmosfera ao redor dele, que a gente chama de coma, e ele tem caudas, tá? Porque o cometa ele não tem uma cauda só, ele tem várias caudas. Ele tem cauda de poeira, ele tem cauda de íon, ele tem a cauda, a anticauda que às vezes cria. Esse último cometa que passou, ele criou uma anticauda também. Então, para começar, essa é a divisão. Cometa, meteoroide e asteroide. Meteoroide com até 1 metro, asteroide maior. Na atmosfera, meteoro, fireball, bólido. E na Terra, quando você encontra meteorito, que é a rocha de tudo isso. Show de bola até aí?